Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre a lei da semeadura. Existem pessoas que elas têm uma natureza de um coração tão bom que elas amam repartir. É quase natural. E existem pessoas que, depois de muito ensino, elas têm resistência em repartir. Elas têm uma visão que não é da palavra de Deus, uma visão mundana, que elas vão obter as coisas e que coisas vão permanecer na mão dela segundo o que ela retém, não segundo o que ela semeia. Quando Paulo escreveu a Gálatas, capítulo 6, ele traz uma clareza sobre isso. Versículo 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo está ensinando um relacionamento no corpo, e ele diz: faça o bem aos domésticos da fé. Ontem foi um dia que, da parte da manhã, a minha casa esteve cheia de gente, até a tarde. Passou bastante pessoas aqui, almoçaram pessoas aqui. A minha esposa serviu a mesa, e depois serviu mais algo, serviu o café da manhã para muita gente, almoço e depois mais algumas coisas ainda. E eu fiquei ali o tempo todo servindo o que eu sei fazer, servindo a palavra, partilhando situações, compreendendo situações, ouvindo situações. E depois eu vim para o meu quarto de oração, ler a palavra, buscar algo para mim em particular. E porque eu tenho o hábito de ler, e às vezes você fala assim: hoje eu não fiz nada. Eu pensei: o que eu fiz hoje? Eu passei o dia inteiro sacrificando o meu tempo para pessoas. Tudo aquilo que você faz pelo outro, no mesmo momento você está fazendo por você. Todo o tempo que você dedica para as pessoas, semeando a palavra ou semeando tempo para ouvir elas, é uma semeadura. Mas Paulo, quando ele fala assim aqui no versículo 7 de Gálatas 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso ceifará. Então ele traz uma exortação, ele diz: o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Não sei se você conhece alguém que dificilmente te envia algo que edifica. Tudo que ele envia é brincadeira, é deboche, é um sarro, é uma piada. Dificilmente manda uma palavra para você. Tem dias que quando alguém vê, eu só faço ele saber que eu vi, eu não posso abrir aquilo porque não vai me edificar. E eu estava cuidando de me edificar. Eu queria falar contigo, o que você semeia? Porque hoje nós temos trabalhado uma mentalidade que semeadura se refere a dinheiro. E semeadura se refere a tudo. Se você não sabe falar bem de uma pessoa, fala aquilo que talvez ela trabalhe, né? Talvez tenha alguma coisa boa nela.
É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha algo de bom nela. Mas no mundo hoje anda um espírito de acusação e de contenda tão forte que a maioria das pessoas que expressam algo, elas buscam trazer à existência aquilo que não presta, trazer à memória aquilo que não presta, e isso mata a esperança das pessoas. E quando você observa essa orientação do apóstolo Paulo, né, ele diz, não erre. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Por quê? É uma exortação tão forte, ele diz, porque tudo que o homem semear, ceifará. E ele diz, quando você vive semeando o que não presta, vai colher o que não presta. Mas ele diz, o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Observa, você está semeando uma palavra de vida e está recebendo uma promessa de colheita, porque você não está vivendo inutilmente. E às vezes as pessoas dizem, eu não tenho nada para te dar. Às vezes eu estou orando como de madrugada, eu oro, e quando eu estou orando por uma pessoa e eu me lembro de um versículo dele, às vezes eu já escrevo quanto hora que eu estou escrevendo para que depois eu envie aquela palavra para aquela pessoa. Por quê? Porque me veio para ele quando eu estava orando. E quantas vezes eu escutei testemunhos de pessoas e pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Isso significa semear no Espírito, né? Esses dias alguém me enviou um vídeo tão forte, 5 minutos depois eu fui conversar com um homem de Deus que estava passando uma luta muito grande na casa dele. E era a palavra que eu tinha recebido, é a palavra que eu precisava entregar para aquele homem. Eu queria lhe convidar para um lugar de bênção. Semeie coisas que edificam esse tempo. Semeie coisas que ativam as pessoas. Deus te abençoe.